Bom, então nós estamos estudando. Vocês estão vendo bem a gente aí, né? Acho que sim. Só para relembrar, nós estamos estudando Atos, capítulo 19, versículos de 21 a 40. O título dessa perícope é Tumulto em Éfeso. Né? Então, descreve aí a confusão que teve, né, lá na cidade de Éfeso, principalmente por causa dos comerciantes, né? Começaram a perder espaço, receita, porque o pessoal parou de comprar as imagens, né? Os apetrechos ligados à deusa Diana e como é que é o outro nome mesmo? Ártemis, isso, Ártemis, né? E aí a gente conversou bastante, né, semana passada sobre, você trouxe bastante, assim, contexto histórico da importância que teria econômica para a economia da cidade, da região, né, essa questão, e a gente também veio lendo aqui a parte do Paulo Estevão que descreve esses versículos. Acho que todos devem lembrar. É só a Giovana que não estava, né, Giovana? Semana passada, né? A Jo estava aí. Não, semana passada eu não estava. Isso. E aí, nosso objetivo, então, hoje é continuar a leitura. E a gente vai lendo e parando para a gente conversar a respeito. Tá bom? Você pode ler para a gente? Só eu tô... É aqui, ó. O pregador valoroso. Tá? Vamos lá. E assim. Eu e a Soraya vamos parando aqui quando a gente achar que deve, mas vocês também podem interromper aí se a gente não parar, tá bom? Tudo bem? Ô, Ramon, desculpe, você falou, mas eu não registrei. Em qual item mesmo que é? Capítulo 19, de 1 a... Perdão, de 21 a 40. Ah, tá. Mas a gente vai ler o... Mas nós vamos ler o Paulo Estevão, tá? Nós vamos... Vocês vão ler o Paulo Estevão. Ah, tá, ok. Dar continuidade no Paulo Estevão. Tá certo, é verdade, Eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou colocar lá no grupo do WhatsApp o arquivo que tem o texto. Tem mais coisas lá dentro, mas se vocês procurarem, vocês podem achar para acompanhar também. Tá? E qual parte do Paulo Estevão? Eu vou pegar o meu aqui. Vai pegar o seu? O capítulo... Página 404. Isso. Peraí, qual página que você olhou? 404. Não, essa não dá. É melhor você falar o capítulo. Porque aqui é o do Evangelho por Emmanuel. Não é o... Então deixa. Ó, capítulo 7, se a versão for a mesma, é da página 388 a 391. Tá bom. Pode mandar abraço. Tá bom. Mas eu estou colocando lá no grupo também, se quiser. Então, vamos lá. O pregador valoroso, tão desassombrado e resistente, chorava. João percebeu, contemplou-lhe os cabelos, prematuramente encanecidos, e procurou desviar o assunto. Não te vás por enquanto, disse o solista. Ainda és necessário aqui. Impossível, respondeu com tristeza. A revolução dos artífices continuaria. Todos os irmãos pagariam caro a minha companhia. Mas não pretendes escrever o Evangelho consoante as recordações de Maria? Perguntou mellifluamente o filho de Zebedeu. É verdade, confirmou o ex-rabino com serenidade amarga. Entretanto, é forçoso partir. Caso não mais volte, enviarei um companheiro para colher as devidas anotações. Contudo, poderias ficar conosco. O tecelão de Tarso fitou o companheiro com tranquilidade e explicou com atitude humilde. Talvez esteja enganado.
Nasci para uma luta sem tréguas, que deverá prevalecer até o fim dos meus dias. Antes de encontrar as luzes do Evangelho, errei criminosamente, embora com um sincero desejo de servir a Deus. Fracassei muito cedo na esperança de um lar. Tornei-me odiado de todos, até que o Senhor se compadecesse de minha situação miserável, chamando-me às portas de Damasco. Então, estabeleceu-se um abismo entre minha alma e o passado. Abandonado pelos amigos da infância, tive de procurar o deserto e recomeçar a vida. Da tribuna de Sinédrio, regressei ao tear pesado e rústico. Quando voltei a Jerusalém, o judaísmo considerou-me doente e mentiroso. Em Tarso, experimentei o abandono dos parentes mais caros. Em seguida, recomecei em Antioquia a tarefa que me conduzia ao serviço de Deus. Desde então, trabalhei sem descanso, porque muitos séculos de serviço não dariam para pagar quanto devo ao cristianismo. E saí às pregações. Peregrinei por diversas cidades, visitei centenas de aldeias, mas de nenhum lugar me retirei sem luta áspera. Sempre saí pela porta do cárcere, pelo apedrejamento, pelo golpe dos açoites. Nas viagens por mar, já experimentei o naufrágio mais de uma vez. Nem mesmo no bojo estreito de uma embarcação tenho podido evitar a luta. Mas Jesus me tem ensinado a sabedoria da paz interior em perfeita comunhão de seu amor. Nossa. E aí? Nossa, depois disso é difícil, né? Paulo, ele tinha acho que acima de tudo, ele não se eximia da responsabilidade do passado, né? Ele tinha perfeita noção e ele tinha um anseio por quitar os débitos dele também, né? Ele pelo entendimento que ele alcançou, né? Pela comunhão com Cristo, ele entendia com resignação, né? Era um entendimento, era uma lucidez tão grande que assusta, né? Porque a gente, assim, diante dos pequenos erros, a gente tem dificuldade, né? Assim, a gente fica envergonhado e muitas vezes a gente não consegue sair do lugar, né? Assim, não consegue se mobilizar para corrigir. E ele enfrenta tudo isso de uma maneira, assim, de uma coragem, né? Uma fortaleza espiritual muito grande. Então, ele fica triste, não é que ele não se entristece, né? A gente sente a tristeza dele, assim. Mas, ao mesmo tempo, ele mantém uma serenidade, uma fé inabalável. E eu acho que é isso, assim. Eu acho que ele... Paulo de Tarso é difícil, né, gente? A gente se sente muito pequeno, né, assim, diante da coragem dele, assim, dessa resistência tão grande, né? Isso aí que você falou é muito legal, porque eu acho que os sinais de que é um espírito bastante evoluído estão nisso aí que você falou. A capacidade dele de superar as circunstâncias que essa encarnação traz. Eu tenho refletido muito nisso. Então, dependendo da família e da história que você ganha, você cria traumas e bloqueios psicológicos e você tem que lidar com aquilo ao longo da sua existência. E aí você vê pessoas que passam pelos mesmos tipos, né? Vamos falar que são idênticos, os mesmos tipos de desafios, de histórias, e uns reagem de uma forma intrépida, conseguem vencer aquilo, às vezes com muita facilidade, às vezes com bastante dificuldade, mas conseguem vencer, e outros nem tanto, né? Então a gente vê todos esses graus. E o Paulo, ele venceu todos que apareceram. E no nível hard mesmo, né?
Não é só... Ele não escolheu o papel da vítima. Ele, em nenhum momento. Nem... Exatamente. E é interessante, porque é claro que a gente ainda não tem esse vigor espiritual que ele tem. Mas tem que servir de exemplo para nós. Porque cada experiência que a gente esteja imerso, o que se espera da gente é esse comportamento de esforço. Um esforço de superar. A gente vai precisar de mais tempo, a gente não tem tanta musculatura como ele para conseguir fazer rápido. Mas o que se espera da gente é que a gente vá em frente, que a gente consiga, que a gente se empenhe. Né? Eu acho que esse tema é muito apropriado para o momento atual da sociedade, onde a gente está passando por esses desafios de depressão, de crise de pânico, crise de ansiedade. A ciência, com o que ela já conseguiu aprender sobre isso, e juntando também com o que a gente já conseguiu aprender da doutrina espírita, esclarece muito os porquês. Mas cabe a nós não ficar só navegando no porquê. Entender o porquê tem que servir de força, de fortaleza, para a gente conseguir ir além. Né? Para a gente conseguir superar. Então, quando a gente estava no planejamento reencarnatório, é esse tipo de coisa que a gente escolheu, né? É o gênero de provas que a gente ia viver, a família que a gente ia ter, as pessoas que a gente ia encontrar, né? O perfil de pessoas, o perfil dos desafios, e com o objetivo de desenvolver em nós coisas que estão precisando ser desenvolvidas. Ou também um resgate, né? Eu não gosto muito de ficar falando muito disso, porque daqui a pouco todo mundo acha que está condenado, né? É claro que tem essa faceta, é óbvio, né? Mas é muito bom a gente pensar assim, olha, tá bom, eu estou resgatando, eu tenho dívidas, tenho, mas mais do que isso aí é o aprendizado espiritual, né? Até para eu não errar de novo. Então, é nesse sentido, né? Então, acho muito legal. eu acho que disso que você falou, eu lembrei de tem um trecho naquele filme que conta a história do Divaldo. Acho que não sei se todo mundo vai lembrar desse trechinho, em que a Joana de Ângeles, ela fala para ele, eu mandei esses dias para uma amiga até, porque eu comentei com a Giovana desse trecho ontem. Toda vez que eu assisto aquela atriz ainda fazendo Joana, eu choro, assim, me comove demais. Eu também. E ela fala, né, que a luta sempre é, que quando a gente não estiver mais aqui nesse plano, a gente vai entender que a luta sempre foi com a gente mesmo. E no fim é tudo entre você e Deus, não é assim que ela fala? No final de né? contas é tudo uma questão entre você e Deus. Então, assim, que eu acho que Paulo, ele enxergou isso. Ele sabia que a batalha era dentro dele. Né? Então, eu acho que é uma dificuldade da gente compreender, né? Da gente extrapolar essa visão da matéria e conseguir enxergar que a batalha mesmo está dentro da gente. Porque a gente pode fazer isso, né, Soraya, por exemplo. Eu estou sofrendo isso porque eu cometi muitos erros no passado, então agora eu estou sofrendo essa postura da vítima, né? Eu estou sofrendo assim porque eu tive traumas de infância, assim, né? A economia, é o governo, etc. Nossa, cada um tem os seus milhares de situações das vidas de cada um, né? Que é o que você falou da postura da vítima. Agora, a gente tem que aprender, não estou falando que eu já sei, tá? Mas a gente tem que ter o esforço de aprender a falar assim, tá, eu reconheço que o que está acontecendo comigo é fruto dessas coisas, mas o meu papel aqui é aprender com elas, é ganhar força. É como eu lido com elas, né? Como eu lido. Então, e todo dia, por isso que Jesus falava, ter os olhos de ver. Todo dia conseguir abrir os olhos um pouquinho mais para entender o que se tem que aprender com a situação que chega. Né?
E normalmente a gente leva tanto, eu falando assim de mim, às vezes eu tenho tanta dificuldade com uma determinada situação que ela se reapresenta para mim de diferentes formas, né? Você pode ter vários atores diferentes, mas é a mesma situação. Ela está se reapresentando para mim e eu acho que cabe, assim, é muito importante, o estudo ajuda muito a gente. Eu acho que ele dá esse... E Paulo é uma referência, não só Paulo, mas Paulo aqui nesse momento, né? Ajuda a gente a pensar nesse amadurecimento espiritual mesmo. Né? A gente enxergar situações com maturidade espiritual. É um exercício diário, porque, assim, eu vejo que melhorou um pouquinho às vezes, né? Às vezes, como eu lido com aquela situação, mas ainda posso melhorar bem mais, né? Então, assim, eu acho que... E se a gente atentar, cada um de nós aqui, as coisas vão se representando, só vai mudando o ator que está ali, mas vão se representando de maneira insistente até que você consiga realmente lidar com verdade, né? E aí a gente consegue deslanchar. E Paulo é uma inspiração para a gente, né? Ele vem e nos inspira, né? Assim, eu sempre vejo Paulo assim. Primeiro, ele era um espírito forte. Isso antes de conhecer Jesus. Ele tinha propósitos, ele tinha seriedade, ele tinha comprometimento com o ideal dele. Ele tinha. E eu penso até que quando ele começa a perseguição contra os cristãos, na realidade era um conflito interno que ele vivia. Ele sabia que aquilo lá era que ia virar, mas, ao mesmo tempo, estava confrontando as crenças atuais dele. Ali começa, sabe, assim, quando você fala mal do outro, mas porque você está com inveja, ou porque você não está dando conta. Aí, quando ele encontra... Bom, ali no momento da morte do Estevão, eu acho que já foi também uma sinalização para ele. Mas, quando ele encontra Jesus, aí acabou-se. Porque, na realidade, ele já conhecia Jesus no plano espiritual, penso eu. Porque um espírito dessa envergadura, com esse propósito... Já havia planejado isso, né, Marlene? Já estava... Ramon? Eu também acredito. Mas ele podia ter... podia não conseguir realizar, né? Claro que sim, mas vamos lembrar que era um espírito forte, cheio de propósitos. Ele era muito fiel aos princípios de Moisés. Ele era extremamente fiel. Ele só virou a chave. Tinha virtudes, né? Tinha virtudes, exatamente. Mas é isso que é legal. É até um exemplo que o Kardec... Nas obras de Kardec, a gente vê a explicação de que um espírito bastante evoluído ainda pode falhar, né? É um exemplo disso, né? Talvez, elucubrando aqui, né, Marlene, em cima disso, talvez não tivesse planejado para ele falhar assim, né? E ele, mesmo com todo o alcance espiritual que a gente sabe que é muito superior ao nosso, ele estava falhando, né? E é muito bonito, né, esse processo de conseguir falar assim, cara, eu estava falhando, mas eu consegui voltar para os trilhos, né? Muito legal. Esse eu acho que é um exemplo que a gente ainda vai compreender muito. Às vezes, eu penso, né, amigos, o seguinte, às vezes a gente que fica nessa água morna, você não erra, mas também você não deslancha. Fica nessa água morna, né? E, às vezes, esses espíritos que se equivocam, que buscam de caminhos, quando eles voltam, vem para arrasar. Aí a gente também pode ver Maria de Madalena, e outros exemplos. Eles entram com tudo depois. E muitas vezes nós, falando de mim, né, não é nós, não, fica assim, naquela aguinha morna e nasce assim, desencarna assim, pronto, acabou, não virou nada. Não fez nada disso, não é? Vai só tomando água fluidificada e ainda acha que é legal, né? Ainda acha que está fazendo... Aí vem o outro que você achava, não, que estava no descaminho, que é isso, aquilo, ele vem e arrebenta.
ele vem e arrebenta. Então, às vezes falta para nós, né, essa injeção de ânimo, que realmente eu vou fazer de concreto, para minha mudança, né, em primeiro lugar, claro, e colaborando com as outras pessoas, com o ambiente que nós estamos, né. Legal. Alguém mais quer falar? Iris, Giovana, Jô? Oi, então, ouvindo o que vocês leram aí, né, os comentários, e eu fico pensando, assim, que Paulo realmente é um exemplo, né, de resiliência, né, dessa força, que parece que assim, ele tinha força física e muita força, né, espiritual, né, todo o preparo intelectual, mas eu penso que no dia a dia, de Paulo, digamos que seria uma situação macro, né, mas na nossa situação micro, né, não sei se pode dizer dessa forma, né, até pensando no que a Marleninha falou, às vezes, a gente também, assim, na nossa, como se diz, da forma anônima, né, que a gente vive, a gente tem as lutas interiores, né, o que a gente passa com a família, com os amigos, com a gente mesmo. Então, muitas vezes, a gente passa por lutas que os mais próximos nem percebem, né? E assim, às vezes a gente pensa que está sendo fraco, né? E assim, eu vejo uma modéstia, né, quando a Marleninha fala assim, né, e a gente está nessa água morna, porque assim, sem querer jogar confete, mas assim, o sorriso da Marlene ilumina o espaço, né, quer dizer, olha o exemplo dela para nós, né, então assim, eu vejo isso também no dia a dia, porque a gente, assim, como se diz, muitas vezes em situações que a gente faz algumas escolhas, né? Então, às vezes, assim, a gente não tem o apoio de quem está próximo da família, ou, por exemplo, você fala assim, parecia que fulano era tão minha amiga, de repente, se você toma uma escolha, de repente, todo mundo parece que, assim, entre aspas, te vira a cara. Então, quer dizer, nessa hora, a gente não pode se vitimizar, né? E a gente, às vezes, na vida, assim, anonimamente, essas decisões, né, parece que a gente, assim, está sendo fraco, está na água morna, mas essa luta interior, né, que diz que é a gente com Jesus. Então, assim, a gente não pode se vitimizar mesmo, tem que pensar assim, o importante é assim, eu estou em paz com o que eu estou resolvendo, isso está me trazendo esse autoaprendizado, né, esse autoconhecimento. Então, assim, a doutrina ajuda muito, né, vocês, nossa, assim, esse estudo, né, então, assim, é muito bom na nossa vida. E a espiritualidade, às vezes, assim, a gente pensa assim, como eu sou fraco, né, sou até bobo, né, e a espiritualidade vem e fala assim, não, você é muito forte, né, e aí quando a gente vai analisar, às vezes, da infância, o que a gente tem passado, e o presente que né, a gente ter acesso à doutrina, essas pérolas, né, assim, esse ensinamento cristão, então é muito bom, gente. Eu fico muito feliz, em paz, mas assim, tem muito ainda para caminhar, para aprender, mas é isso que eu queria falar. Não sei se eu me fiz entender, mas obrigada pela oportunidade. Obrigado, Jô, querido. Sempre bom te ouvir. Bom, Seus testemunhos. depois de tudo isso que foi falado, né, só resta assim, como que a gente consegue, né, como que a gente pode aplicar tudo isso na nossa vida, na nossa rotina, né, como que a gente percebeu que fez uma escolha errada, falou um sim numa hora errada, como que a gente consegue mudar essa situação que a gente mesmo provocou para a gente, né? Como aplicar tudo isso na nossa vida. Não deve ser fácil, né? Porque somos simples pessoas, né? Mas é bom tá estudando, conversar, ter essa troca de ideia para pegar pontos de conhecimento e aplicar na nossa vida, porque
os traumas que a gente teve, tudo que passou, ontem mesmo já passou, a gente não consegue mudar. Como que a gente vai fazer diferente de agora, de 5h35 do dia 4 de fevereiro de 2024 para frente, né? Como que a gente vai fazer diferente a partir de agora? É isso mesmo, Giovana. Porque cada limite que a gente encontra, assim, ó, psicológico, emocional, qualquer um, né? O objetivo é a gente passar isso aí. Agora, é muito individual de cada um, né? A gente pode ouvir 500 pessoas explicando, ler livros, a gente com a gente mesmo sendo capaz de ter insights novos, compreensões novas sobre nós mesmos. E aí, a hora que a gente menos espera, passando para a próxima etapa, né? Mas é muito pessoal, muito pessoal. É por isso que a gente tem que ter muita tolerância, muita solidariedade entre nós mesmos, entre nós como irmãos, né? Porque do mesmo jeito que ninguém vai enfiar na minha cabeça coisa que eu não consegui alcançar ainda, né? Eu também não vou conseguir na cabeça de ninguém, né? E depende do processo de cada um de fazer esse movimento que você falou, né, Giovana? Então, é um dia de cada vez, o que eu acho, assim, tenho procurado aprender isso para mim, isso tem me ajudado, é fazer com um pouco mais de leveza, sabe? Não comodidade, mas com leveza, porque muitas vezes eu senti muita culpa por ser assim, muitas vezes eu sentia, falando de mim, tá, Giovana? Eu tô falando que é o seu caso, só para, já que a Jo trouxe os casos dela, eu vou trazer os meus, a Marlene trouxe os dela também, né? Mas muito tempo por muito tempo eu fiz esse processo com sentimentos de culpa, muitas vezes com orgulho ferido, por descobrir que eu não alcancei aquele nível que eu achei que eu já tinha alcançado, por exemplo. Porque eu estava racionalizando um conceito da doutrina, explicando o que era uma virtude, e beleza, racionalmente estava muito claro na minha cabeça, poderia fazer palestras sobre o tema, falar no estudo do NEP, mas a hora que a situação veio e me exigiu, eu não dei conta de fazer, né? E aí é um misto de culpa com vaidade, com orgulho ferido, né? Você assim, mas caramba, eu ainda não sou o que eu achava que eu era, né? E aí esse processo de viver isso com leveza, me acolhendo como eu sou, sabe? Isso não significa acomodar-se, né? Mas significa, parece que a mente fica mais livre para ter novos insights até, né? Porque no meu caso, esse sentimento de vaidade e orgulho ferido, e de culpa, de mágoa comigo mesmo, ele até me bloqueava o aprendizado, né? Algumas vezes até bloqueia ainda, mas aí eu vou percebendo e vou acomodando aqui dentro, né? É o processo do autoconhecimento, junto da humildade, mas ao mesmo tempo sem fazer guerra interna, né? Isso que eu acho que é uma coisa muito importante. Pelo menos para mim tem sido muito importante. Aí vai ao encontro daquela mensagem, né, que vocês comentaram no começo da Joana de Ângeles, né, pro Divaldo, que no final a luta é sempre a gente com a gente. Isso mesmo. Eu acho que nós somos mais crianças do que... Sim, desculpa, Marlene, é só assim, às vezes a gente é tão duro na cobrança com a gente mesmo, que isso nos bloqueia, né? Então, assim, o que o Ramon está falando é um processo muito comum de todos nós. Então, quando eu me vejo falhando e reconheço isso, me dói, assim, me constrange, e aí eu fico, muitas vezes eu falo, eu não quero pensar naquilo, né, eu me desvio, porque eu fico envergonhada, então, assim, mas a gente tem que fazer o exato contrário, né, entender que a gente erra mesmo, e que amanhã é uma nova chance, né, de recomeçar, da gente repensar e fazer novamente. E tem uma frase aqui final,
pedacinho, né, da fala de Paulo aqui, que ele diz assim: Jesus tem me ensinado a sabedoria da paz interior, em perfeita comunhão do seu amor. Então, aqui, talvez ele, nesse finalzinho, ele diga, né, como que é que ele alcança essa força, Talvez né? essa frase resuma o que nós estamos falando. É isso. Então, é essa tentativa da gente manter a nossa paz interior diante dessas dificuldades, né, desse enfrentamento com a gente mesmo. E lembrar dessa comunhão diária, né, com Jesus. Eu acho que é isso. Marlene, desculpa, eu interrompi você. Imagina, não, senhora, eu que interrompi. Não, eu acho que isso, por exemplo, que o Ramon falou, e você complementou, isso é mágico. Que ótimo que a gente está descobrindo. Puxa vida, pisei na bola com fulano. Puxa vida, fiz aquilo que eu sei que não deve. Eu acho que isso é muito interessante. E isso deve nos deixar numa zona de conforto, mas não um conforto que paralisa, né? O conforto que funciona. Porque enquanto eu não percebia isso, eu estava amassando barro, eu estava marchando no mesmo lugar, né? Aí, a hora que você percebe isso, você se acolhe, porque a gente tem que nos acolher, né? E fala, pronto, ó, e eu sou assim, aquilo que eu enxergava no outro está em mim, por isso que eu consegui enxergar nele, né? E vamos para frente. Eu acho isso muito legal, viu, Ramon? Muito. E sabe isso que você comentou também? A raiz da tolerância, para a gente aprender a tolerância é isso aí. Nós não vamos conseguir tolerar ninguém verdadeiramente enquanto a gente não aprender a tolerar a gente mesmo. Mas com profundidade, não é só assim, tá bom, beleza, eu entendo. Não, você tem que... É lá no coração. Que aí a hora que você fica bem, igual que você falou aí, eu sinto isso, eu sinto um alívio. A hora que eu descubro que eu errei, me dá um alívio. Eu falo assim, mas sabe por quê? É porque antes eu estava tão bloqueado que eu não me deixava ver. Então, como esse bloqueio saiu, aí eu sinto um alívio. Cara, graças a Deus que eu estou vendo, né? E aí, isso é tolerância. A partir daí, quando a gente pode escrever, a hora que alguém do seu lado estiver cometendo um equívoco parecido, você vai ver que você não vai se arrepiar mais com o erro do outro. Não vai. Eu assisti uma live do Andrei, não foi uma live, né? Um curso que ele deu, meu filho fez, eu assisti algumas aulas. E eu aprendi com ele uma coisa que está me fazendo muita diferença na minha vida. Eu tenho sombra e tenho luz. E o meu amigo, meu irmão também tem. Então, isso está me ajudando tanto, que a hora que eu vou querer implicar com outro, ainda que mentalmente, eu falo, ele tem sombra, mas ele tem luz, eu vou focar na luz dele. Nossa, isso me ajudou muito. Gente, mas vou sair, um beijo, viu? O Tonho tá aqui, tá? Tchau. Tchau, obrigada pela colaboração, Marlene. Beijo. Tchau. Oi, Iris, você não quer falar um pouquinho? Eu acho que vocês já falaram tudo, viu? Sinceramente. A única coisa que, assim, não sei se acrescentar ou de repente passou despercebido, de repente vocês até falaram e eu não percebi, mas é uma coisa que eu valorizo muito, assim, por dentro da doutrina espírita, o que me conforta, me completa muito aqui dentro da religião, e eu vejo, assim, por exemplo, nos exemplos de Paulo, eu vejo que a gente aprende que os nossos sofrimentos não é castigo, é oportunidade que a gente tem de consertar alguma coisa. Então, às vezes a gente sofre pela imperfeição, pela nossa própria imperfeição mesmo, a gente sofre por aquilo. Mas a gente está tendo, na verdade, a oportunidade. E quando a gente tenta errar, acertar e erra, a gente tem que agradecer a Deus ainda por ter tentado, né? Porque só erra quem tenta. Se você não tentar, você nunca vai errar, mas também nunca vai acertar. Então, são as coisas que a gente tem que pôr na vida da gente. A gente tem que ter medo de errar, é claro que tem, mas tem que ter mais medo de não fazer, né? Porque não tem fruto nenhum, não tem mérito se você chegar e falar assim, olha, eu nunca cometi um erro, mas também nunca fiz nada. Qual que é a vantagem disso? Então, é umas coisas que eu não sei se foi falado aí, mas eu acho que no trabalho de Paulo, quando ele saiu ali daquela situação, olha,
onde ele chegou, a ponto de colocar Estevão naquela situação, tanto de erro de perseguição que ele fez, quando Jesus deu aquela oportunidade para ele, ele abraçou sem medo, ele abraçou sem achar também que estava sendo castigado, ele quis aproveitar todas as oportunidades dele. Então eu sinto mais ou menos assim, eu não sei até onde eu estou errado nesse tipo de coisa, mas é o sentimento que eu tenho sobre isso aí. Muito bom. Bacana isso. Muito joia, né? E aí, só para a gente continuar lendo, o pessoal diz assim, ó, essa frase que você falou aí, Sorá, que você ressaltou, essa paz interior aqui. Né? O Emmanuel tem um texto que chama Abrigo, e ele trata exatamente dessa paz interior. Aí você vai dizer assim, mas como é que o cara pode ter tido paz interior no meio de um conflito tão grande como ele viveu? Né? A multidão na rua, talvez, se eles pegassem ele, talvez levassem à morte, intrigas, atrás de intrigas, já tinham pego Áquila e Prisca e outros amigos. Como é que você tem uma paz interior no meio de uma turbulência como essa, ou que a gente vem a ter nas nossas vidas? Né? Como é que faz para alcançar isso? Né? E a explicação dele, nesse texto, é praticamente tudo que nós falamos aqui agora, mas essas compreensões da vida, compreensão de Deus, os mecanismos da reencarnação, se a gente alcança uma compreensão profunda de cada coisa dessa, que a gente é muito bom em falar, né, se a gente realmente consegue colocar lá dentro do coração, a gente é capaz de encontrar esse abrigo no meio das turbulências. Que é até muito importante essa capacidade, até para a gente ter condições de solucionar os problemas, de encontrar as melhores soluções, porque se a gente não alcança esse nível de paz interior e lucidez, a gente acaba fazendo bobagem, porque a gente toma decisões por impulso, sem enxergar o todo. E o Paulo está dando um exemplo muito claro disso aqui. Ele tinha um conflito aqui afetivo, então ele precisava falar com a Maria para pegar os relatos. Imagina isso, para ele, né? Ele sabia a importância de deixar para a posteridade essa experiência da Maria Mãe. Imagina que ele tinha essa compreensão. Ele tinha também o brio dele, né? Nossa, minha personalidade está sendo caluniada, difamada por esses artífices interessados no dinheiro. Ele tinha também a questão dos amigos, que estavam sendo presos injustamente. E ele tinha uma capacidade muito grande de defendê-los, se ele fosse fazer algo. Pelo tempo que ele teve no Sinédrio, pelo tempo que ele esteve como doutor da lei, né, com todas as coisas que ele tem, né, por exemplo, cidadão romano, cidadão grego, tudo isso, ele tinha muita coisa que ele poderia mover, recurso interno, externo, de política, para agir. E, no entanto, graças a essa paz interior que ele comentou aqui, que não é a paz de quem não está lamentando, né? Que ele chora no texto, ele encontra a melhor solução, né? Que é assim, até essa solução nem o próprio João estava entendendo, né? A gente vê aqui no diálogo que o próprio João fica meio sentido, mas ele consegue pensar no melhor caminho, né? E acho que essa é uma lição importante para nós também. E para a gente desenvolver a nossa fé, a gente tem que ter essa compreensão de todas essas dimensões. Né? Certo? Certíssimo. Alguém quer mais falar alguma coisa? Pode seguir mais um pouquinho? Então, vamos lá. Essas palavras eram ditas em tom de humildade, tão sincera, que o filho de Zebedeu não conseguia esconder sua admiração. És feliz, Paulo, disse ele convicto,
porque entendeste o programa de Jesus a teu respeito. Parece que travou, não sei se é a minha internet. Não te dou. Tá tudo bem, gente? Voltou aí agora? Então, Deu uma cortadinha tinha aqui. congelado. Deu uma parada mesmo. Agora voltou. Tá, eu vou recomeçar aqui. Essas palavras eram ditas em tom de humildade e tão sincera que Zebedeu não conseguia esconder sua admiração. És feliz, Paulo, disse ele convicto, porque entendeste o programa de Jesus a teu respeito. Não te doa a recordação dos martírios sofridos, porque o Mestre foi compelido a retirar-se do mundo pelos tormentos da cruz. Regozijemo-nos com as prisões e sofrimentos. Se o Cristo partiu sangrando em feridas tão dolorosas, não temos o direito de acompanhá-lo sem cicatrizes. Só fazer um comentário rápido, para não esquecer, né? Até a própria Joana falava, né, que o que importa são as cicatrizes da alma, não é assim que ela falava? Então, o que é a cicatriz? A gente machucou, aquilo se restaurou, mas ficou aquela marquinha, né? Para sempre. E essas cicatrizes da alma é que vão fazer a gente ser os espíritos redimidos, fortalecidos aí de um dia. No futuro aí, não sabemos de quanto tempo, de cada um, né? E aqui também, quando o filho de Zebedeu, né, coloca a sua admiração, ele fica feliz, né, com Paulo, porque ele diz assim, você entendeu, né, o programa de Jesus a teu respeito. Então, às vezes, se a gente leva isso para a nossa vida, a gente precisa encontrar qual é o nosso, o que nos move, na verdade, né? Qual é o nosso planejamento. Às vezes a gente acha que não sabe, mas a gente sabe. Existe, de alguma forma, eu acredito que a gente reconhece isso. Porque está no esforço, né? Naquele esforço que a gente tem que fazer para superar alguma coisa, para superar alguma dificuldade. Então, ali está. Por isso que muitas vezes a gente acha, e eu acho que vocês falaram muito aqui, a gente vê Paulo, né, com uma missão grandiosa, assim, mas a nossa pequena tarefa, ela traz lições profundas, né, no nosso cotidiano. E ali ela é a expressão do nosso compromisso. Né? Quando ele se apresenta nessas tarefas cotidianas, nos relacionamentos. Então, quando a gente reconhece isso, como Paulo reconheceu a dele, fica mais fácil também da gente ir conseguindo fazer essa reforma íntima. Então, assim, esse reconhecimento do propósito é importante. A gente fica se perguntando, às vezes, acreditando que o propósito é muito... A gente pensa, né? A gente quer coisas grandes, né? Tudo dizendo assim, de modo geral. Tenho muitas ideias, mas, assim, às vezes a gente tem essa... somente quando a gente é mais jovem, né? A gente quer fazer coisas... Mas, na verdade, a tarefa cotidiana, ela é a expressão exata do que a gente está aqui para fazer. E é o que nos cabe. E se a gente faz aquilo com amor, né, se a gente entende aquilo, é esse reconhecimento aqui. A gente entende o que é que está proposto para nós. Né? Qual que é o compromisso que a gente assumiu. Isso mesmo. E é muito legal você... Oi, Jô, pode falar. Pode falar. Desculpa, não, pode falar. Imagina. Ladies first. Não, eu acho que a Soraya agora falou com essa voz gostosa dela, bem doce, calma. E eu acho que é isso mesmo, né? A gente, no nosso dia a dia, né, são essas coisas que às vezes, assim, parecem poucas coisas, né, pequenas, mas eu acho que é isso mesmo que ela falou, né?
E igual o Ramon falou também, eu acho que é leveza, né? Isso que eu estou aprendendo, porque às vezes, assim, ficava tensa esse negócio de, às vezes, me sentir culpada, mas é importante a gente admitir, né? E abrir os olhos novamente no outro dia, saber, nossa, eu estou tendo uma nova chance, eu vou admitir que eu errei, mas não vou me vitimizar, me culpar, mas vou tomar isso como oportunidade, aprendizado, né, como isso falou também, e seguir em frente, né? Tocar a tarefa. Obrigada, gente. Falei muito já. Não, é tão importante isso aí, porque, igual a Soraya falou de propósito, e hoje a palavra é muito usada, né? Você tem que descobrir seu propósito, você tem que realizar as coisas e tal. Até num âmbito não religioso, né? Hoje, num âmbito comercial mesmo, se fala de propósito. Mas a gente ainda encara essa questão do propósito como uma coisa muito grandiosa. Tipo, todo mundo tem que ser um popstar, todo mundo tem que ser um grande influencer, todo mundo tem que ter um cargo, todo mundo tem que ter... Eu não estou dizendo que a gente não tem que almejar, até porque tem gente que tem essa tarefa mesmo para fazer. Mas a gente tem muitos exemplos de pessoas que não vieram aqui para nada disso. Então, eu estava lembrando, até eu compartilhei essa palestra há um bom tempo atrás no grupo. Eu não lembro o nome do senhor lá que teve convívio com o Chico, e na palestra ele está contando de um morador de rua que caminhava não sei quantos quilômetros para vir ver o Chico. Aí ele chegava e cumprimentava o Chico, disse que ele tinha um mau hálito insuportável, era um morador de rua, não tomava banho. Ele chegava, ele beijava o Chico, eles nunca viram o Chico limpar o rosto, por exemplo, né? E todo mundo ficava olhando, tipo, a hora que ele cumprimentava, a pessoa terminava de cumprimentar, já corria para o banheiro para lavar a mão, etc. Ele narra isso nas palestras, mas o Chico tratava ele com todo carinho. Depois o Chico, eu não vou ter os detalhes tão bonitos como ele conta na palestra, mas o Chico narra depois, quando esse senhor desencarnou, que era um espírito extremamente evoluído. E ele estava ali cumprindo aquela experiência reencarnatória naquele contexto. E a gente achando que nós somos melhores porque temos um propósito de um cargo, de algo que a sociedade diz que é importante, que é melhor que os outros. Então, esse olhar é importante a gente ter. Então, não estou dizendo que a gente não tem que buscar essas coisas, não. Se lá no fundo do coração bate por isso, é lá que é o nosso caminho. Mas pode sim ter uma mãe de família cujo propósito é ser uma ótima mãe de família. Pode sim ter uma mulher que vai ser a CEO de uma empresa, né? O coração dela bate por isso, então ela vai ser mãe da empresa, né? Então, é uma questão assim da gente entender claramente o que é essa questão desse propósito. Né? Fala aí, Jô. Oi, gente. Eu só queria pedir permissão, eu não sei se eu mando para o Ramon primeiro, é porque eu vi um vídeo, né, onde aquele Vitor menino, ele estava falando também sobre propósito. Eu achei muito bonitinha a forma dele falar isso, né, com base nas coisas do Emmanuel, né? Então, eu achei muito bonitinho. E também tem um outro vídeo que é sobre ansiedade e resignação, que é um psiquiatra falando lá na Mansão do Caminho. Não sei se vocês já viram. Eu achei muito bonitinho. E o Divaldo ficou ali, né, ouvindo com atenção o que ele estava falando, né? Então, achei muito interessante. Não sei. Acho que eu mando para o Ramon, então. Não, de forma alguma, Jô. Não há necessidade disso, não. Você pode pôr o que você quiser no grupo. Obrigada. Só isso. Ô, Jô, o Vitor, Oi. ele gravou esse vídeo no YouTube? Ou... Nossa, você sabe que eu não lembro se é num estudo dele. Acho que ele estava dando Não, foi um estudo na pandemia, parece. Eu não tenho certeza, porque eu vi uns 3 no mesmo dia. Mas eu vou mandar, então. Manda lá pra gente. Tá, obrigada. Pode continuar? Vamos. Então, vamos lá.
O apóstolo dos gentios prestou enorme atenção a essas palavras consoladoras e murmurou: é verdade. Além do mais, acrescentou o companheiro emocionado, devemos contar com calvários numerosos. Se o Cordeiro Imaculado padeceu na cruz da ignomínia, de quantas cruzes necessitaremos para atingir a redenção? Jesus veio ao mundo por imensa misericórdia, acenou-nos brandamente, convocando-nos a uma vida melhor. Agora, meu amigo, como os antepassados de Israel, que saíram do cativeiro do Egito à custa de sacrifícios extremos, precisamos fugir da escravidão dos pecados, violentando-nos a nós mesmos, disciplinando o espírito, a fim de nos juntarmos ao Mestre, correspondendo à sua imensa bondade. Paulo meneou a cabeça pensativa e acentuou: desde que o Senhor se dignou convocar ao serviço do Evangelho, não tenho meditado em outra coisa. Nesse ritmo cordial, conversaram muito tempo, até que o apóstolo dos gentios concluiu mais confortado. O que de tudo concluo é que minha tarefa no Oriente está fim. O espírito de serviço exige que me valem. Tenho a esperança de pregar o evangelho do reino em Roma, na Espanha e entre os povos menos conhecidos. Seu olhar estava cheio de visões gloriosas e João murmurou humildemente: Deus abençoará os teus caminhos. Aí pode ler esse comentário? Aqui? Na verdade, Não, é o esse já é versículo que entra no outro Ah, texto. tá. Tá? Eu achei muito importante para a gente discutir também a parte da escravidão, né? Alguém se sentiu chamado a atenção por essa parte? Fugir da escravidão dos pecados. Como é que a gente pode entender isso? Eu acho que é na prisão que nós mesmos nos colocamos, né? Nós somos escravos dos nossos desejos, dos nossos vícios. Por isso que a luta é com a gente mesmo. Então, essa eu acho que é a escravidão que precisa ser vencida, né? Do espírito sobre a matéria. Aquela frase que diz, né? A gente vem aqui na Terra não é para materializar o espírito, e sim para, como é que fala? Espiritualizar a matéria. É assim que fala. Eu nunca tinha ouvido. Acho que é mais ou menos assim. Eu acho muito interessante. E olhando para esse mundão, nós somos muito condicionados, porque ainda temos essa escravidão dentro da gente. Se a gente tivesse já o olhar bem calibrado para as verdadeiras coisas da vida, a gente não se deixava perder. Então, nós somos escravos desse processo ainda primitivo, né? Mas, por outro lado, eu vejo um avanço já. Assim, eu acho que as coisas já... Tem muita coisa ruim, tem muita coisa que, se você olhar, a gente pode achar que não mudou nada, mas eu acho que já mudou bastante. Já existem uns princípios em todos nós, né? Alguns princípios as primícias, né? De saída dessa escravidão. Vejo assim. Ninguém quer falar nada aí? Faz sentido, Ramon, que vocês falaram, né? E muitas vezes os vícios, né? As paixões, nossa, são autoobsessão mesmo, né? Não sei se é assim que fala. Então, assim, muitas vezes é uma forma, fuga, né? Para a fuga ali no vício, seja de assistir série, de comer, sei lá, de
de qualquer coisa, né? Qualquer tipo de vício, mas é fuga para não entrar em contato, né? Com essas nossas sombras, né? E trabalhar isso. Então, a gente tem que ficar atento mesmo, né? Obrigada. É isso mesmo. E é interessante você pegar a passagem que conta a saída da escravidão do Egito, né? Então, que demorou lá os 40 anos, todo aquele processo. Muitas vezes, os judeus que estavam sendo guiados por Moisés, eles falavam para ele, vamos voltar, né? Eles falavam, vamos voltar para onde a gente estava, porque pelo menos lá a gente tinha comida, né? Pelo menos lá a gente tinha abrigo. Uma fala importante. Não é? Então, Seria tipo, uma coisa, desculpa, seria uma coisa figurada, tipo assim, vamos voltar à zona de conforto, ainda que não seja confortável. exatamente. Porque para a gente quebrar as algemas dessa escravidão, engraçado, não é alguém que pôs a escravidão na gente, é a gente mesmo que se escravizou. E é a gente mesmo que tem que se libertar. Então, eu vejo as experiências que em cada encarnação a gente vivencia, elas já são esse processo pedagógico para ajudar a gente a quebrar, mas é a gente que tem que quebrar. É a gente que tem que querer quebrar. Então, eu sei que existem discussões sociais, né? Como que a sociedade deveria estar organizada, que existe um condicionamento para a gente achar que está tudo certo, essa desigualdade social. São coisas que são verdadeiras. Eu não desconheço, eu acho que enquanto cidadãos a gente tem que refletir muito sobre elas e fazer o que tiver ao nosso alcance. Mas nós estamos falando aqui de algo maior do que isso. É o propósito mesmo da reencarnação, é quebrar essas algemas da gente. E é por isso que vem as experiências chegam. E muitas vezes a gente até esquece que foi a gente que pediu elas. Então, a escravidão de esquecer dessas coisas, a escravidão de querer continuar do jeito que se é, a escravidão de se fazer de vítima, a escravidão dos vícios, é muito simbólico, muito bonito, muito importante. E a gente vê, Moisés demorou 40 anos nessa simbologia toda. E Jesus, ele demonstrou os 40 anos, se não me engano, foi em 7 dias. Tem uma passagem lá que ele passa pelos mesmos processos. Eu não conheço, eu já ouvi alguém falar isso, que eu estou repetindo aqui agora. Eu não sei quem foi. Mas Jesus repetiu, em 7 dias ele repetiu o que foi vivido em 40 anos. Mais uma vez mostrando que se a gente olhar para ele, seguir ele, a gente vai conseguir mais facilmente quebrar as algemas dessa escravidão que nós temos dentro de nós. Não é fácil. Né? Gente, tem tanta coisa, mas eu penso também que a gente precisa, senão a gente, quando a gente se coloca, né, nessa reflexão, é muito importante a gente também entender que a gente não vai vencer tudo de uma vez, né? Assim, Não. Que são pequenos passos e que a gente precisa escolher também algo, né? Assim, para a gente superar. Normalmente, quando a gente foca em alguma coisa que está, né, nos incomodando, que a gente quer melhorar, né? A gente quer deixar as amarras aí. Normalmente várias coisas melhoram. A gente conquista outras virtudes, né? Eu acredito muito nisso. Então, mas nada vai ser sem esforço. Não existe mudança, né, sem esforço. Na escola a gente não aprende se a gente não faz a prova, não é? A verdade é essa. Então, quando que a gente estuda? Quando tem prova.
É uma professora falando, né, Jô? Eu não é, Giovana, professora William. É mesmo. Não, mas está certo, tá certíssimo mesmo. É. Só estuda, o estudo é um esforço. Se a gente tem uma prova. O bom é a prova surpresa. Nossa. É preciso, como se diz, né? Falta a vontade, né? Como diz Emmanuel, né? Quando eu não tenho muita vontade, a gente põe uma prova lá para dar uma empurradinha, não é? Então, é Mas, verdade. Por isso que vem os trabalhos difíceis, né? A gente fala assim, nossa, eu vou ter que fazer esse trabalho. Aí a gente começa a ficar em pânico, né? A gente tem que pensar se está vindo, é porque, de certa forma, a gente está pronto, ou a gente tem instrumentos ali, né, para seguir, né, para encarar isso aí. É legal que você falou assim, a gente tem que aprender a querer ter vontade. Não é? mais difícil. Aprender a querer ter vontade. Não sei se fica muito redundante, mas Então, a gente não tem a vontade que precisa e não percebe que não tem. Não é? A gente quer que as coisas aconteçam assim por, né? E é tudo sutil dentro da nossa mente, né? Tudo muito sutil. Muito pouquinho, não é nada grandioso, miraculoso. Por isso que se não tivesse as provas surpresas, né, Giovana? Deixa eu ver uma total. Tá vendo? Elas são as melhores. é verdade, Giovana. Temos que estar sempre pronto. Então, Sim. é isso, né? É isso que a gente tem que pensar. Uma coisa boba que outro dia eu estava rindo de mim mesma, né? Eu tinha que... Eu falei assim, nossa, toda hora eu tô saindo, eu preciso ficar em casa, eu preciso lavar essa roupa aqui, tinha umas coisas que tinha que fazer na mão, né? Lavar na mão. Aí eu falei assim, nossa, já pensou se eu desencarno aí? Olha que feio, né? Sabe assim, eu rindo de mim mesmo, com coisa boba assim. Mas que se for pensar, não é? A Giovana tá certa, a gente tem que estar sempre pronto. Chegam as provas surpresas, né? Temos que... Eu passo direto prova surpresa, então estou sempre pronta. Essa Giovana. Muito bem. Muito bem, então vamos lá. Eu vou ler um texto aqui rapidinho, então, para a gente ir fechando esses versículos, né? Então, uma coisa que a gente percebe nessa perícope é que teve um tumulto, né? Tumulto muito grande. E aí eu achei um texto do Emmanuel que tem um tumulto. Legal. Está no livro Monte Acima. Ele diz assim, ó. Nas grandes comoções públicas, frequentemente, surgem os companheiros precipitados, mentalizando calamidades imagináveis. Quando aparecem horas de tumulto, não te entregues às inquietações inúteis e nem pises no longo rastilho do boato que habitualmente perturba a comunidade até que atinja explosões de forças negativas e infelizes. Se a hora é de crise, refugia-te na oração, se puderes, e silencia onde não possas auxiliar. Tumulto é sempre indução ao desequilíbrio. Toda vez que te sintas de coração envolvido no desajustamento generalizado, pensa com serenidade e fala em conciliação e tolerância, porque unicamente assim alcançaremos, sem delongas, a bênção da paz. Como é que tem sido para a gente? Nós acabamos de passar, eu não consigo deixar de lembrar do Covid. Como é que foi o meu comportamento quando estourou o Covid, durante esses quase 3 anos, né, que nós convivemos dessa forma tão difícil? O que vocês acham? Eu acho que eu não sei se vocês, mas quando eu tenho que tomar uma decisão importante ou refletir sobre alguma coisa, tumulto é a coisa que menos me ajuda, né? Eu acho que eu busco o silêncio, enquanto eu fico ali, eu só pioro. Não sei vocês, mas quando tem uma situação grave, alguma coisa assim,
quanto mais as pessoas agitam, com várias informações, eu menos me encontro ali, né? Eu não consigo, eu preciso... eu tenho até uma regra, assim, eu falo, deixa eu dormir uma noite, normalmente eu acordo melhor e com a solução. Então, assim, eu tenho isso, sim, na minha vida. Mas não é sempre que a gente está em equilíbrio, né? Tem horas que a gente está no tumulto, né? E a gente percebe que, nesses momentos, parece que as pessoas deixam de raciocinar, né? Elas são movidas por algo coletivo. Então, assim, o tumulto, que foi o que aconteceu em Éfeso, né? Assim, as pessoas não foram capazes de se acalmar, precisou entrar alguém ali, né? E determinar que aquilo deveria acabar, né? Que fosse discutido se caberia ou não, que se levasse alguém que pudesse, né, analisar de uma maneira jurídica ali, naquela época, porque às vezes as pessoas, tinha muita gente ali movida pela situação que nem sabia o que estava fazendo lá, né, que foi o que a gente falou semana passada, né, Ramon? Então, o tumulto, eu acho que ele nos desconecta, né, com a espiritualidade. Ele não permite, ou pelo menos não nos permite uma boa conexão com os bons espíritos. A gente pode até conseguir uma conexão, mas não com quem quer a paz, né? Porque certamente há uma perturbação. As pessoas se agitam. E é isso, eu acho que, né? O tumulto, ele deve ser evitado mesmo. Em todas as circunstâncias. A gente, às vezes, acha que tumulto envolve muitas pessoas, mas 2 pessoas conseguem fazer tumulto. 2 pessoas bastam para fazer, né? Não precisa de tanta gente, às vezes. Ele fala aqui, né, a frase, né, que a gente usa. Uma frase que a gente fala, essa frase vai espalhar no tumulto. Ela vai seguir, né, as pessoas vão repetir. A gente repete também, né, o que a gente ouviu muitas exatamente. vezes. Então, é mais um exercício para se fazer. É uma química ali, né? A coisa vai ferver, né? Por exemplo, imagina que você está num estabelecimento. Eu passei por uma prova dessas, prova surpresa aí, Giovana. Eu estava voltando de viagem na sexta-feira. Aí eu vinha refletindo, ouvindo uma palestra atrás da outra do Divaldo, foi uma viagem muito longa, de carro, estava sozinho. De repente eu parei num posto, eu queria chegar logo em casa, a viagem estava rendendo, estava tudo bem. Aí eu abasteci, só que como eu precisava do ponto fiscal, né, para poder reembolsar depois a despesa, eu tinha que ir lá no caixa, não dava para receber ali. E era um posto que tinha muitos caminhoneiros, então tinha uma fila. E essa fila começou a demorar e começou a aparecer umas pessoas que eu interpretei, não tenho certeza, estavam furando a fila. Olha, eu sei que ali eu vou te contar um negócio. Só que aí me deu um clique assim na hora, porque como eu já estava ali há muitas horas ouvindo essas palestras, eu estava numa sintonia legal, me deu um clique assim, esse ambiente aqui está cheio dessa energia de raiva e impaciência de todo mundo que chega aqui, que fica na tua condição. Se você brigar, vamos supor que você se desentender, aquele moço que está lá trabalhando lá no caixa, ele já está entupido de fluido de raiva de quem está na fila, com raiva dele, ele não tem culpa alguma, ele está só executando o procedimento. Aquele ambiente ali já estava saturado desses fluidos também. O que ia acontecer ali se eu fizesse, só repetisse? Né? Aí eu fiquei com muito esforço, uns 10 minutos ali rezando. Falei, Jesus, você me ajuda para eu conseguir pensar em outra coisa. Abençoa meu irmão ali da frente. Mas aqui no fundo eu estou borbulhando, assim, né? Mas eu ia contra-argumentando com a minha tendência, com o meu tumulto, né? Com o meu tumulto interno, né? E aí foi muito legal essa experiência. Eu saí de lá depois, eu falei, que bom. Eu não consegui ser um Chico ali naquele momento, mas pelo menos eu evitei de brigar. Porque eu já estava me vendo falando. Falei assim, você não está vendo que tem fila, não? Eu estou com pressa, eu tenho mais tantos quilômetros para andar, né?
Mas consegui. Parabéns. Consegui, ainda fiquei ali, pelo menos, mentalizando ali o bem para todo mundo, né? E eu acho que esse é o desafio, né? Você está na fila da rodoviária, aeroporto é um lugar que mais tem confusão. Sempre você vai ver alguém brigando com o atendente. E aí, como é que a gente se posiciona, né? Ou se a gente deixa o ouvido fofoqueiro tomar conta, não querer ouvir para saber o que está acontecendo, né? E se a gente ouvir, a gente vai se deixar inflamar pelo... Não, mas o cara tá certo, o outro tá errado. E no fim, é todo mundo irmão, tá todo mundo trabalhando, todo mundo procurando fazer o melhor que dá, aquilo que se tem. E é isso, acho que a gente tem que procurar pensar, né, nos nossos tumultos internos, nos tumultos que a gente se vê no meio. E muitas vezes, como Deus, Jesus, eles agem através das mãos, né, das nossas mãos. Então, ele está esperando alguém ali no meio do tumulto para acender a chama de uma vibração diferente. Então, é um exercício para a gente adquirir esses olhos que enxergam essas situações e, na nossa pequenez mesmo, a gente ser um instrumento. Acabou de falar um negócio importante. Mais do que o tumulto externo, a gente dá conta do tumulto interno. Acho que é o grande... Se a gente der conta do interno, a gente consegue lidar melhor com o externo, né? Pois é, isso aí que você falou é verdade. Mas, por exemplo, ali naquele momento ali da fila, eu não consegui agir com perfeição. Mas você conseguiu Em relação... dominar seu Mas eu tumulto dominei, interno. já foi melhor, você entende? Uhum. Tipo, eu não consegui ali, por exemplo, falar assim, nossa, eu canalizei uma energia espiritual positiva. Eu não posso dizer isso, porque eu fiquei com ira, né? Mas, por outro lado, esse esforço Foi esforço. tem um valor. Claro que tem. Né? É assim, e acho que a gente tem que aprender a enxergar isso, e valorizar isso, e colocar isso em ação nas diversas situações da vida. Não é que a gente está imune, né? Como se a gente não sentisse nada e o meio não... eu não cheguei, pelo menos nesse nível ainda, né? No meio não me afetado, as situações não me afetarem. Claro que sim, você estava afetado, assim como a gente, possivelmente, se eu estivesse lá, também estaria afetada. Mas, assim, lidar com isso, né? Saber, eu acho que ter o domínio, saber que você está afetado por aquilo, que aquilo está te incomodando, mas você tentar dominar tudo isso, eu acho que é uma grande vitória, um grande esforço, sim. E eu acho que é um exemplo interessante, assim, porque é o nosso dia a dia, né, gente? E eu quase que eu não escutei as palestras, ainda bem que eu escutei, né? Porque se eu não tivesse ali envolvido por elas, né, talvez eu não tivesse conseguido. Ai, gente, mas é bacana. Bom. Verdade. Parabéns por isso. O Tonho tá tão quietinho, né? Eu tô ali mesmo. Tonho tá ali só ouvindo, gente. Tonho, você não vai falar nada? Não, tá muito bom ouvir vocês aí, viu? Tá muito gostoso. Oi, Iris, você sabe que tem uma situação que me lembrou você, e desculpa, gente, hoje eu tô falando muito, né? Nossa. Mas assim, Que bom. pode falar, Soraya. Ué, a gente gosta. Você sabe que ontem eu assisti uma coisa também, assim, é engraçado que eu não ia assistir, né? E tava falando assim, acho que é o dia que mudou o pop, um negócio assim, né? E aí, era sobre, tava o Lionel Rich comentando sobre como que foi gravar aquela música We Are The World, né? Que seria para ajuda lá da África, né? Especialmente da Etiópia e tal. Nossa, e ali, gente, eu pude perceber, assim, com certeza, né? Houve, assim, um trabalho enorme da espiritualidade para que acontecesse aquilo. Porque eram muitos artistas e muitos egos envolvidos ali. Então, assim, o quão foi difícil reunir... Aí fala que o Lionel Rich, no caso, era o hostess, né?
no caso era o anfitrião, né, do momento lá, que foi um dia de entrega de prêmios, e aí tinha muitos desses artistas lá em, acho que era Los Angeles, né? E, gente, eu vi um trabalho enorme ali, né? Como que foi feito para conseguir reunir aquele tanto de artistas, né? Que até eu pensei que fossem algumas coisas que eram, tipo, juntadas em imagem, mas naquela época parece que não tinha esses recursos. Então, assim, foi incrível isso. E aí eu lembrei do Iris, né, que era sobre música e tal, e assim eu fiquei pensando realmente que deu para ver isso, né? Esse trabalho é muito interessante. Oh, obrigado por você ter lembrado de mim, mas eu estou muito longe daquilo. Viu? Eu fico feliz de você lembrar de mim. Muito obrigado mesmo. Ô, Iris, eu quero ouvir você tocar ainda, viu? Todo mundo está falando, eu nunca ouvi, não. Ah, qualquer um dia a gente marca, vamos ter o prazer. No início das nossas reuniões, eu não sei quanto é difícil para você aí, né? Seria eu muito não sei bom. a qualidade de som que daria, né? Eu tenho um pouco de dúvida quanto a isso, né? É um dos maiores tecladistas da região. Ah lá, tá vendo? Não acredito no Antônio Carlos, não. A gente gostaria muito se você se sentir bem, quiser compartilhar conosco, tá? Realmente não, a gente não Aí, é pressão, não, é que só lembrei que você era da área, tá? Só Um dia eu vou tentar tocar uma música aí, fora do grupo, e só para o Antônio Carlos ouvir a qualidade de som, se ele vê que vale a pena, aí eu tento pôr um dia. Aí você tem que desmarcar, você vai em configurações áudio e desmarca um filtro que tem lá. Tem um filtro que fica marcado para evitar de entrar barulho estranho ao de fala. É só desmarcar que aparece o som. Seria muito bom fazer a nossa prece. Vamos testar, Antônio Carlos, vamos testar um dia desses aí se você gostar do som aí, aí a gente marca um dia, eu toco. Vai ser um prazer. Ótimo. Beleza. Então tá bom. Eu vou ler um último texto aqui da Meimei, para a gente fechar com uma energia bem feminina, né? Que a Meimei é essa mãe, né? Ela tem evangelizadora, né? E é muito legal. Ver se vocês gostam. Chama-se... E tem a ver com esse tema. Eu acho que é uma boa síntese de tudo que nós estudamos. O texto chama Amizade. Não, o livro chama-se Amizade. O texto chama Sedativo. É possível te encontres sob o impacto de aflitiva agitação. Pacifica e serve. Espera e trabalha. Se dificuldades te espantam, eis chegada a hora da fé ativa, requisitando-te mais apoio em favor dos outros. Se provações desabaram no caminho, terá soado o instante da paciência. Surgiram companheiros incompreensivos, estarão em erro. Viste irmãos desinformados, necessitam eles de esclarecimento na luz da tolerância. Despontam acusadores, precisam de assistência fraterna. Destacam-se aqueles outros que envenenam circunstâncias e pessoas quando a mente se lhes mergulha em desequilíbrio. São doentes, aguardando medicação. Em toda situação insegura, arrima-te à confiança em Deus, amparando aos que te rodeiam. E à frente de todos os que, porventura, te buscam tirar a serenidade, criando problemas e conflitos, matricula-te pela imagem na tua enfermaria de silêncio e oferece-lhes o sedativo da oração. Que lindo, nossa, muito lindo mesmo. Muito... Todo mundo em silêncio? Depois de um texto desse, nossa. Interessante, esses dias eu estava vendo umas falas lá orientativas sobre
como lidar com a ansiedade, porque eu tenho muita ansiedade. E uma das coisas que fala é, olha, você está se vendo nessa crise, não faz nada. Só entrega, dá um tempo. Né? Eu falei, caramba, mas é o que Jesus ensina já faz tempo, né? Entrega a Deus por um pouco, respira, né? Confia. Porque nesses crises de ansiedade a gente mais cria uma realidade que não existe do que é mesmo. Enfim. E é legal, assim, espera e trabalha, né? Então, não é uma espera também acomodada, inativa. Você continua trabalhando, empenhado, mas espera confiando em Deus, né? Compreendendo e aceitando também o cheiro. Então, é muito profundo essas palavras, espera e trabalha. Muito bom. Certo, turma? Certo, chefinho. Agora, Brincadeira. agora vamos ver se a gente aprendeu. Ó, mas eu aprendi muitas coisas, né? Assim, eu aprendo muito com o grupo, com o estudo, e hoje a Soraya me ajudou muito numa coisa, né? Porque quando ela falou assim, como é que ela precisa de silêncio e tal, né? Que realmente o tumulto pode ser duas pessoas. Aí você falou também que às vezes, bom, foi falado, né? Que o tumulto às vezes a gente mesmo causa, né? Que é a hora que a gente fica ansioso. Então a Soraya falou que ela dorme, né? E eu também preciso desse silêncio. Muitas vezes eu não falo nada, né? Eu fico introspectiva e eu falo assim, que é aquele momento, né? Como foi citado aí também, né? De ficar os 40 dias, ou seja, 40 noites, aquilo que a gente vai para o deserto, a gente fala, né? E então eu também faço muito isso. Só que eu estava fazendo de uma forma que também estava me prejudicando. Às vezes eu fico acordada pensando, né? E quer dizer, eu estou num tumulto. E a Soraya falou de dormir, é muito interessante. Né? Eu entrego mesmo, e eu acho que à noite todos nós, né? Se nós acreditamos, a gente encontra nosso anjo guardião, os nossos espíritos, os bons espíritos, né? Que são nossos amigos. E eu acho que sempre, quando a gente faz esse exercício, algum bom conselho a gente recebe, porque no dia seguinte eu levanto mais calma, mais fortalecida, né? Às vezes não é aquilo que eu queria do jeito que eu queria, mas é o melhor. Então eu confio nisso, assim. Isso é um exercício, assim, de muito tempo. Meditação também é bom. Olha, tem meditação também. E eu durmo mesmo, gente. Eu entrego e durmo, porque eu acredito acredito de verdade, assim, que a gente tem esse aconselhamento e eu confio nele. E eu acho que é muito bom. Com o tempo a gente vai entendendo isso. É isso aí. Muito bem.